Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quinta-feira, 31 de julho, a gente fica até meio perdido, né? Tava vendo o TF comentando sobre isso. Como o Botafogo jogou na terça, folgou na quarta, hoje é quinta, pronto, arrumando a cabeça, né? Deixa a gente meio confuso. E o Botafogo que volta a campo no domingo, diante do Cruzeiro que na Copa do Brasil empatou com o CRB, né? Mas faz grande campanha no Brasileirão. É o nosso desafio, né? O nosso compromisso do domingo, 4 da tarde. Newton Santos não perde, porque são poucas as rodadas em que o Botafogo tem essa oportunidade, né? De ter um grande adversário pela frente e também ser o jogo, né? Do horário especial, horário nobre, né? Domingo, 4 da tarde. Então todos ao Newton, né? Nada mais depois da grande vitória do Botafogo diante do Bragantino, né? A excelente atuação, podemos dizer. Inclusive sendo noticiada mundo afora, né? O jornal espanhol que inclusive noticiou que o Botafogo foi um verdadeiro rolo compressor, né? Claro, muito por conta do Ancelotti, né? A imprensa estrangeira sempre de olho ali no filho do Carlo Ancelotti, o David que ontem conheceu Copacabana, né? Foi até o Forte de Copacabana, aproveitou a gratuidade, né? Quarta-feira é gratuidade lá, enfim. Então ele conseguiu conhecer um pouquinho ali do bairro mais famoso do Rio de Janeiro, mais famoso do Brasil, Copacabana. Galera, John Textor, né? Vamos logo para o assunto principal, né? O John Textor, ele está recomprando o Botafogo, né? Muita gente não está entendendo esse movimento. Como assim? Se ele comprou o Botafogo há 3 anos atrás, está recomprando, né? Seguinte, há 3 anos atrás, a gente sabe, o Botafogo, né, passou por todo o processo ali da SAF, né? E foi vendido para o Grupo Eagle por cerca de 400 milhões de reais, tá? Um valor até, né, 3 anos depois, se já era considerado um pouco baixo na época, hoje com certeza o Botafogo vale muito mais do que isso, por toda a reestruturação que o Botafogo tem passado, né? E também por conta dos títulos recentes, a marca em evidência, tudo isso vocês sabem, eu não preciso nem repetir, né? Agora, por que o Textor está fazendo esse movimento nos bastidores? Recentemente teve, né, aquele impasse lá na Eagle Holding por conta da Ares Management, né, que tentou tomar ali o Botafogo, né, meio que à força. E então o Textor, ele no momento ele continua presidindo, né, sendo o dono da Eagle Holding, tá? Mas ele quer separar o Lyon do Botafogo e também do Molenbeek, né? Que hoje é o RWDM Brussels, né? Molenbeek para ficar mais fácil. Então é o seguinte, a Iconic Sports também tentou ali tirar o Textor da presidência, né? Da Eagle. Então muita confusão, a Liga Francesa, Lyon, o Textor não quer saber disso, né? Quer fugir desses problemas. Ele já criou uma nova empresa lá nas Ilhas Caimã, também chamada de Eagle, né? Só que Eagle Group, tá? E aí essa nova empresa é que oficializou uma proposta para adquirir o Botafogo, então separando, né, o Botafogo e o Molenbeek do Lyon, dos problemas do Lyon. Para o torcedor, né, o que muda isso na prática? Claro, um Textor muito mais conectado ao Botafogo e também o Botafogo sem os problemas do Lyon, né? Há um tempo atrás os torcedores do Lyon acusavam o Textor de só olhar para o Botafogo, do Botafogo sendo um sanguessuga ali dentro da Eagle em relação ao Lyon, e isso já está mais de provado que não era verdade, muito pelo contrário, né? Os problemas do Lyon começavam a afetar o Botafogo. Então o Textor quer arrumar a casa, né? Ele contratou uma auditoria para precificar o Botafogo atual, né? Inclusive no último jogo que ele teve agora no sábado, né, contra o Corinthians, lá no Newton Santos, ele teve com alguns representantes da Ares Management para conhecer ali toda a estrutura do Botafogo e ter contato ali também com os números do Botafogo atual, né? E aí a partir dessa auditoria, né, surgiu um número que é mantido em sigilo, né? A gente até segunda ordem nem vai saber qual que é esse valor, né? E o Textor chegou junto e falou: olha, isso aqui é minha proposta para
de certa forma, né, tirar, né, falando em português bem claro, tirar o Botafogo da Eagle Holding e colocar o Botafogo na Eagle Group, né? Tudo Eagle, né, tudo águia, mas são grupos diferentes, ou seja, o Textor quer ter o controle total de Botafogo e Molenbeek, RWDM Brussels, vulgo Molenbeek, tá? Separado do grupo que gere o Lyon. E isso aí, claro, que é um movimento interessante, porque ele não quer mais ter o risco que correu. Imagina se o golpe, né, lá da Ares Management tivesse dado certo, né, seria terrível, né? Obviamente que tem a questão dos 10% do social do Botafogo, né, que prontamente, como o João Paulo Magalhães Lins, né, prontamente defendeu o John Textor. Beleza? Explicado, né? Deu para entender? É confuso, mas dá para entender. Gente, vamos falar agora do Rafa Mir, né? Atacante do Sevilha, jogou a última temporada pelo Valência, 22 jogos, 2 gols, 2 assistências. Esse jogador foi oferecido ao Botafogo, tá? E as notícias de ontem à tarde eram de que o Botafogo tinha formalizado uma proposta, o que não foi confirmado, tá? A gente não tem essa confirmação de formalizar proposta. O que se soube no comecinho da noite é que os vencimentos, né, do Rafa Mir, os salários, né, seriam na casa ali dos 4 milhões de euros por temporada, e justamente o contrato seria de 2 anos e meio. Então, só fazer as contas aí, subiria na casa dos 10 milhões de euros para 2 anos e meio, o que hoje está fora, né, do que o Botafogo pode gastar, tá? Então, o jogador tem 28 anos, certamente deve ter passado aí pelo crivo do Ancelotti, mas o Botafogo, até segundo o jornalista Vene Casagrande, saiu da negociação, né? Ainda tem um agravante, né? A vida pessoal do jogador bem conturbada, né? Bem conturbada. Final do ano passado, setembro de 2024, ele teve lá uma confusão, né? Que vou até evitar de falar aqui, porque a gente sabe que o YouTube tem um rigor aí em relação a esse tipo de situação, de palavras e tal, mas teve uma situação extra-campo, né? Foi acusado, está se defendendo, então não vale a pena, né, o Botafogo trazer um problema, né, um problema caro, né? Um problema caro, 4 milhões de euros por temporadas aí de vencimentos para o Rafa Mir, né? Então a tendência é que o Botafogo realmente busque outro centroavante. O Botafogo no momento tem Arthur Cabral, titularíssimo, né? Jogador que tem ido bem, apesar do gol perdido aí na terça-feira, tem saído bem, e o Mastriani, que, né, até agora não emplacou. Então o Botafogo busca sim um outro centroavante, ou para ser um reserva, ou para brigar por vaga, que seria o caso aí do Rafa Mir com o próprio Arthur Cabral, tá? Então, uma das posições que o Botafogo está atento às oportunidades de mercado. Essa palavra, né, essas duas palavras vocês vão ouvir muito, né? A SAF do Botafogo, o scout do Botafogo é excelente, né? A gente não precisa nem falar aqui, mas é importante a gente dizer que não é só aquisições bilionárias, né? O scout do Botafogo acha jogadores, como era o caso do próprio Igor Jesus, né? Que veio de graça, né? Veio de graça. Então, assim, oportunidade de mercado, o Botafogo está de olho. Falando em mercado, o zagueiro Dantas, tá? A situação ali deu uma complicada, deu uma estagnada, e é possível que o Botafogo até desista do negócio com o Novo Horizontino. Tá demorando demais, né? Essa que é a verdade. O Botafogo quer contratar o jogador tem interesse de vir para o Botafogo quer o jogador imediatamente. Novo Horizontino está lá nas cabeças da segunda divisão, né? E aí, por isso, está criando problemas, né, para liberar o jogador, quer liberar só no fim do ano, aquela história toda que vocês já sabem. Então o Botafogo vai dar aí uma última cartada, se também a coisa não funcionar, né? Vira a página do jogador Dantas, beleza? Gente, vamos falar do Luiz Henrique. Luiz Henrique, o nosso Pantera Negra, que está brilhando lá no Zenit, né? Acho que tanto ele como o Almada, né, foram muito bem, mas o Luiz Henrique até posso dizer que foi um dos que
manteve mais o nível, né, de atuação. Acho que ambos jogadores dá para a gente cravar, né? O Almada agora que está no Atlético de Madrid, mas quando estava no Lyon no primeiro semestre, e o Luiz Henrique lá no Zenit da Rússia. Tá tendo uma negociação do Al Nassr, tá? O Al Nassr quer tirar o Luiz Henrique do Zenit e pagando praticamente o dobro, né? Até mais que o dobro do que o Zenit pagou ao Botafogo. Valorização absurda, né? Em apenas 6 meses. Poderia chegar, né, a 70 milhões de euros a negociação. E o que a gente tem a ver com isso? O Botafogo ganharia muita grana com isso, porque o Botafogo manteve 30% dos direitos econômicos do LH, né? Então, em reais, daria aí cerca de 135 milhões de reais, caso se concretize o negócio e caso realmente as cifras cheguem a 70 milhões de euros. Então, uma boa notícia aí, né? Para todo mundo, né? Para todo mundo. Para o Luiz Henrique, para o Botafogo, para o Al Nassr, que passaria a contar aí com o futebol do nosso Pantera, nosso, né? Dá para dizer nosso, sempre eterno Pantera. O Luiz Henrique, que está sempre nas redes sociais, né, postando coisas referentes ao Botafogo, que está acompanhando o Botafogo, mesmo estilo que o Igor Jesus, né? A gente sabe que esse elenco de 24, né, além dos títulos todos conquistados, grande parte dos jogadores vão ter sempre esse envolvimento emocional aí muito grande com o nosso Fogão. Galera, por hoje é só, né? Queria que você comentasse aí embaixo aí se vocês gostariam de ver o Rafa Mir no Botafogo, ou se é melhor o Botafogo mudar aí de foco, né, para outro jogador, para não trazer um jogador que já, querendo ou não, né, traria essa questão aí toda com a justiça, né, que é complicada, é muito chato. Claro que ninguém está aqui acusando, né, o jogador está se defendendo, inclusive, né, falando que tudo que aconteceu foi consentido, vocês entenderam, né? Mas de qualquer forma é um tema sensível, beleza? Dá uma curtida, comenta aí embaixo. E essa coisa do Textor recomprar o Botafogo parece loucura, mas não é. É o John Textor cada vez mais focado no Fogão, querendo livrar o Botafogo aí de problemas externos. E eu acho que o caminho é por aí mesmo, beleza? Tamo junto, aquele abraço, Fogão pra cima, sempre.